Olá, ouvintes do Nerd Duck, que saudade de vocês aqui. Mais um dia falando sobre ciência e muitas bestagens sobre animes, séries e filmes. É um prazer inenarrável estar aqui novamente. Sei que nós passamos muito tempo longe um do outro, mas é com muita felicidade que eu anuncio o retorno da temporada 2 de Nerd Duck. Eu passei por vários problemas. Tadinha. Tadinha, que barra. Que tadinha, fia. Altos também, enfim, a pandemia desgraçando a vida de muita gente, mas estamos aqui novamente, né? E é muito bom poder dar oi para vocês novamente. Este é mais um episódio do Nerd Duck. Alex, por favor, quiser se apresentar novamente? Claro, né, meu? Bom, novamente, para minha apresentação, muito obrigado. Eu aqui novamente, depois de muitos problemas, muita pandemia, não é mesmo? Sofremos de ter se separado, assim que a gente esteve longe. Mas agora que eu e a Rafaela estamos com muito mais preparo, igualmente o Batman, quando se prepara para lutar, a gente se prepara muito para o nosso podcast, não é mesmo? E a gente agora está de volta com muito mais estudo, com muito mais consciência e muito mais coisas para falar com vocês. Então esperem uma volta grandiosa, cheia de curiosidades, cheia de informações que a gente vai passar, com convidados, é claro, que a gente vai agora sim agradecidos. Eu estou muito agradecido deles estarem participando. Hoje, no caso, temos um convidado muito especial. E é isso, eu agradeço, espero que vocês gostem muito de ouvir a gente novamente e espero que nos acompanhem por muito mais tempo. Nós temos hoje, né, para falar sobre Knights of Sidonia, que é um dos animes que eu gosto e odeio muito. Assim, eu mais odeio do que gosto. Mona, você é maluca? Com todo respeito. Não, se você ver o vídeo, é com todo respeito mesmo. Mona, você tem algum problema? A gente vai ter um convidado muito especial, que é o professor Rubens Passa, da UFV. Por favor, professor, se apresente. Olá, Rafael. Olá, Alex. Eu sou olá, ouvintes do Nerd Duck. Então, meu nome é Rubens, eu sou professor da UFV, daqui do campus de Rio Paranaíba. Eu sou biólogo e trabalho com biologia molecular e evolução, um pouco de genômica mais atualmente. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. E eu agradeço o convite. Eu já adianto que eu nunca vi nenhum episódio desse anime. Eu não sou muito fã de anime, eu tenho assistido alguns desenhos de vez em quando. Eu gosto de Attack on Titan, Fullmetal Alchemist. Eu adoro! Esses são os meus favoritos. Quando me falaram assim, você quer começar a assistir, você começa por esses aí. Eu falei, pô, aí sim, porque acho que os que eu tinha começado a ver antigamente não rolava, né? E eu também tenho uns que eu já assistia e não recomendo muito, que é tipo Seven Deadly Sins, né? Eu assisti a primeira temporada, mas eu não recomendo muito. Não assisti depois também. Mas enfim, acabei de ver o Avatar. As meninas, eu tenho 2 filhas, a gente assistiu o Avatar, tá começando a Lenda de Korra agora. Que lindo, cara! Que lindo! Que lindo! Agora, e é isso. Então, eu não sei o que vem aí, eu vi alguns reviews, alguma coisa, vamos ver o que a gente conversa sobre. Eu só queria fazer um adendo muito importante, assim, que Fullmetal Alchemist Brotherhood, né, foi tipo assim, eu posso dizer que foi minha primeira experiência com o mundo científico, posso dizer assim, porque tinha lá aquelas coisas lá do Menino de Aço, né, que ele falava e tal, e assim, aí eu comecei a pesquisar algumas coisas, e aí me lembro que na minha infância, assim, lá para os meus 12 anos, veio um programa do Mais Educação. E aí eu fazia projetos de ciência dentro da escola. Ai, era maravilhoso. E aí, enfim, é o que eu sou hoje. Eu agradeço muito aos criadores de Fullmetal Alchemist, tanto pela pegada histórica, quanto pela pegada da alquimia, né, que é a primeira química. E, enfim, é maravilhoso, assim, para mim.
Mas vamos falar sobre Knights of Sidonia. Bom, Knights of Sidonia, para uma sinopse de qualquer leigo que poderia ver, seria mais... Isso aqui é eu que falo, não é oficial, tá? É sinopse da Rafinha aqui. O ser humano conseguiu desgraçar com a Terra, né? Vamos começar assim. Sempre começa... Esses filmes e animes que começam lá no espaço sideral da humanidade, é porque desgraçou a Terra. E esse anime, ele também, assim... a gente conseguiu desgraçar a Terra, mas a gente conseguiu pegar um pedacinho da Lua, colocar uma nave nela e fazer uma órbita, e a gente vive no planeta... nessa nave. O ser humano vive nessa nave, que ela tem... sistema de gravidade, tem várias coisas assim, e uma delas que mais me deixa maluca é como eles adaptaram o ser humano para fazer essas coisas, né? Para sobreviver lá, né? Basicamente, como que o ser humano agora que vai sair da Terra vai sobreviver numa nave no espaço sideral para toda a eternidade? Como que vai fazer isso, né? E com todas as questões diárias do ser humano, também tem a luta pela sobrevivência contra seres extraterrestres gigantes feitos de partículas Higgs. Opa, um inseto. Feitas de partículas Higgs, que são as Gaunas, que elas são como devoradoras de planetas, mais ou menos assim. Elas se alimentam de massa e algumas coisas, assim, né? Como, entre aspas, a partícula que se faz, né? É mais ou menos isso. Então, eles também têm uma arma de canhão de partículas Higgs, e essas partículas Higgs, elas vão contra essas Gaunas e também conseguem destruir, perfurar planetas. Enfim, a grande estrela da morte com partícula Higgs. Então, eles dão outro nome lá no anime, mas pelo que eles dão de explicação, é partícula Higgs. Então, eles concentram vários e faz isso. Enfim, já entrou na ciência. Mas um ponto que eu gostaria de começar a entrar é que dentro das suas histórias e vários episódios do anime, lá mais ou menos no episódio 9 ou 3, sei lá, qual é um dos episódios? É um episódio de número ímpar. Eles estão comendo uma ração e uma das meninas, uma das guerreiras de Sidonia, ela injeta um tubo assim nela e começa a fazer fotossíntese. Gente, só pessoas inteligentes entenderiam isso. E eu entendi. Ela fala assim, estou aqui tomando um banho de sol para fazer fotossíntese. Por quê? Ela fala assim, os nutrientes que a gente come aqui, eles não são suficientes. Então, a gente precisa fazer fotossíntese. Aí tá, faz fotossíntese. Eu queria, antes de começar a falar, né, falar uma coisa assim bem séria. Recentemente, tinha um rapaz aí, um maluco, uma pessoa dessa que faz esse tipo de coisa. Ele pegou o filho dele e queria que ele se alimentasse só das coisas mais puras que existem, que seria a luz. Tinha um negócio lá com uma seita também, e aí ele fez com que o filho recém-nascido fizesse fotossíntese, só que não fez, né, infelizmente. E aí, o que acontece? A criança morreu de fome. Então, gente, embora a gente esteja falando de, entre aspas, fotossíntese humana, aqui, não é para você pegar uma criança ou você deixar de comer para ficar lá meditando na frente do sol, pensando que você vai absorver todos os nutrientes necessários para a sua sobrevivência. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Entendeu? Fez esse parêntese, né? Pseudociências eu odeio, me dá muita raiva. Agora, o que eu venho falar sobre fotossíntese humana? É que a gente tem uma fotossíntese de um nutriente, né, que é uma vitamina chamada vitamina D, que ela é feita
uma das formas dela ser produzida pelo nosso organismo é através da incidência de fótons, ou seja, dos raios solares e tudo mais. Aí vem a energia UV e UVB. E, professor, você poderia explicar para a gente como é que é essa síntese? A gente tem no nosso organismo, assim, várias células e várias moléculas que são fotossensíveis. Então, a primeira coisa que a gente pensa ali do Sol e tal é que a gente tem formas de absorver essa energia luminosa e fazer com que trabalhe alguma coisa dentro da célula, né? Desde a nossa retina, obviamente, que isso aí é básico, né? A gente só enxerga porque a luz chega até na nossa retina e excita os neurônios, né? Até a síntese de vitamina D, que depende dos raios ultravioleta. Então, a forma como a gente precisa obter a provitamina D da alimentação e a gente acaba com essa provitamina D, que é um substrato, um nutriente, né, para fazer a vitamina D, é o precursor para fazer a vitamina D. A reação química para fazer isso, ela depende do Sol, depende dos raios ultravioleta. Assim como a gente sabe que para várias reações químicas, você depende de catalisadores, né? Você depende de uma forma, de uma fonte de ou energia ou alguma ação que vai acelerar a reação química e fazer com que isso aconteça. E essa é uma coisa bacana, né? Em animais, isso aí é uma forma de utilizar os raios ultravioleta para fazer a catálise de reações. Em plantas, obviamente, você tem a fotossíntese, né, que é o clássico quando a gente fala de fotossíntese, a gente está falando do clássico, que é você ter a radiação luminosa fornecendo energia para fazer com que aconteça a síntese de carboidratos, né? Glicose, basicamente. Né? A gente tem outras formas de absorver a energia e de responder a energia luminosa do Sol. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Só para fazer um parênteses, assim, né? Para caso algumas pessoas não consigam entender, maravilhosa a explicação do professor. Tipo assim, quando ele fala de catalisadores e tal, né? Eu, como química, eu adoro os catalisadores. E, tipo assim, como uma forma, assim, muito esdrúxula de explicar um catalisador. Imagina o fogo, gente. Para você cozinhar uma carne, por exemplo, a gente tem formas de cozinhá-las sem o uso do fogo. Mas ele pode acelerar o cozimento. Ou então, outro tipo de catálise seria a pressão. Quando a gente pode usar a panela de pressão para cozinhar um feijão, ao invés de você ficar passando uma semana cozinhando feijão até ele ficar mastigável, você pode usar a pressão da panela de pressão como um agente catalisador. Então, não só meios químicos são utilizados como efeito de catalisadores, mas também meios físicos, né, com pressão e temperatura. Outra experiência, se alguém quiser ver sobre catalisadores, pesquisa assim, trompa de elefante ou então pasta de elefante, que é uma reação muito famosa, assim, porque você tem lá duas coisas que não se, tipo assim, estão reagindo, mas muito lento. Quando você coloca o iodeto lá, elas pra cima, assim, como se fosse uma pasta mesmo, assim. Quente, tá? Então não toca na pasta, por favor, senão você pode se queimar, dependendo da sensibilidade da sua pele. Aí, vamos lá. Depois desse adendo, eu gostaria de falar uma coisa.
eu sou a pessoa das teorias. Eu adoro fazer as teorias mirabolantes em cima dessas séries e filmes e coisas. Tanto que em Attack on Titan, embora eu e o Alves, a gente já tenha, nos episódios passados, concluído que é um mecha de carne, eu tenho ainda muita coisa para falar de Attack on Titan. Não, a gente teve uma vez que a gente ficou quase 20 minutos discutindo. Quase 20 minutos discutindo. Foi uma discussão bem Teve séria, um episódio tá? aí que a gente foi tentar contar que a gente ficou 20 minutos discutindo, tá? Só pra constar, a gente ficou 20 minutos de pura discussão, eu tava quase xingando ela e duas gerações da família dela nessa brincadeira, mas aí a gente acalmou os ânimos porque a gente ainda tinha mais meia hora ainda pra gravar ainda do resto do episódio. Mas só adendo, xinguei não é tão profundo quanto parece, tá? A gente é muito rasinho, ele é só um mecha, só que ao invés de robôs gigantes é carne, é feito de carne, é um robô gigante de carne. É basicamente isso, mudou muito, nossa. É um tokusatsu onde o robô gigante que luta com o monstro final é um mecha de carne. É um mecha de carne e ponto final. A história tem seus pontos mirabolantes, tem seus pontos mirabolantes, tem seus pontos maravilhosos, tem seus pontos maravilhosos. Mas mecha de carne, minha filha, não muda muita coisa. Você falar que não gosta de mecha e gostar de Shingeki no Kyojin, não funciona. Eu sou, como é que fala? Hipócrita. Mas vamos lá. Em Knights of Sidonia, ainda no ponto da fotossíntese, eu vejo assim, eu paro e penso, como que isso seria possível? E bom, quando a gente para ver a história de como as células foram se formando, né? Assim, eu gosto muito da teoria das invaginações porque ela casa com a teoria da quimiossíntese, que, enfim, quando se fala de origem da vida, né? Que também tem vídeo no YouTube do Nerd Duck falando sobre a origem da vida e Parasite. Elas se casam, elas se unem em um certo momento, assim, né? Da quimiossíntese. Aí tem os coacervatos e tudo mais. E chega Por sinal, Rafa, desculpa te Fala, não. Mas eu acho que seria uma boa a gente falar sobre Parasite com o Rubens, principalmente no que tá falando de evolução celular. Tá bom, a gente pode incluir o anime do Parasite. Tá. E aí, a gente tem a teoria das invaginações, né? Que por causa das invaginações, a nossa célula, a célula eucarionte, né? Ela é de um jeito dos seres pluricelulares e tal, e já lá nas células das plantas e tudo mais, né? Não tem essas invaginações tão grandes como são as nossas, e aí acabou que a clorofila foi para elas e a nossa ficou com a mitocôndria, eu acho, não me lembro bem. Aí a minha pergunta é, vamos lá falar um pouquinho de engenharia genética, né, que é um dos pontos. Se a gente conseguisse modificar as nossas invaginações da nossa célula, e para a galera da quinta célula, não são vaginas, tá, gente? Não é vagina, pelo amor de Deus, gente, porque o que eu uso de piadinha disso é muito grande. É como se fossem pequenos cortezinhos, assim, sabe? Numa esfera que é a nossa célula. Enfim, como se fosse uma esponjinha, vamos mais ou menos assim. E aí, seria, professor, possível fazer esse tipo de modificação genética nas nossas células para que elas conseguissem fazer, entre aspas, algum tipo de fotossíntese um pouco mais intensa para mais nutrientes serem fotossensibilizados na nossa célula? Você tá mutado de novo. Sempre esqueço desse detalhe. Olha só, vamos pensar o seguinte. Então, a gente tem, durante o processo de evolução da vida, desde a origem da vida, a gente passa pelas células procarióticas primitivas, né? E aí, então, vem as células eucarióticas que são decorrentes de processo de endossimbiose, que é a absorção de outras células sem fazer a digestão, né? Então, tinha uma célula lá, ela engoliu uma outra célula e não fez a digestão. E aquela outra célula, ela foi ficando dentro sem ser destruída. E aí a célula que absorveu aquela disse assim, nossa, viu que era bom, né? Isso aqui é bacana. Por quê? Porque essa outra célula produz energia que eu não produzia. Essa outra célula que foi absorvida era uma célula que já tinha um processo de
autotrofia, né? Ou seja, de produzir o seu próprio alimento. Eu sou uma rata, senhora. Então, hoje ainda nós temos células, organismos procariotos autotróficos, né? Que são as bactérias azuis, né? ou algas azuis. Né, que elas são o quê? Elas são muito parecidas, não dá para a gente falar que são iguais, elas são muito parecidas com essas primitivas que foram engolidas por essa outra célula. Elas não têm cloroplasto dentro, mas elas têm todo o sistema na membrana que faz com que produza carboidrato a partir da luz solar. Né? Então ela faz fotossíntese sem ter um cloroplasto, porque na verdade, ela é um cloroplasto. Né? Ela é um cloroplastão ali que vive. Você está me dizendo que a água... As algas azuis. Elas são cloroplastos. Elas são basicamente. Tá? Uma organela gigante. Mas ela é uma organela gigante, porque ela é uma bactéria muito simples, né? São uma das procariotas bem simples, mas que faz fotossíntese sem ter uma organela dentro. Né? Então é alguma coisa muito parecida com isso, muito primitiva, é o que foi englobado, né? O que foi absorvido por uma célula e que depois foi se modificando para virar o que a gente conhece hoje como cloroplasto, que é a organela responsável por fazer fotossíntese. Antes disso ainda, teve uma outra bactéria que faz uma outra procarioto, uma outra célula que fazia síntese de energia utilizando a quimiotrofia, né, utilizando reações químicas ali, que foi englobado e virou mitocôndria. Né? Elas são muito mais próximas de outras bactérias do que das nossas próprias células, né, se a gente for pegar hoje. Né? Então, começou com a mitocôndria entrando. Né? A mitocôndria não fazia fotossíntese, mas fazia quimiotrofia, fazia síntese de energia utilizando oxigênio, né? Que não eram todas as células no começo que faziam isso. No começo, na verdade, elas não faziam isso porque o nível de oxigênio que tinha no planeta era muito mais baixo. Então, você não tinha. Agora, quando começou a aparecer essas bactérias fotossintetizantes, o nível de oxigênio começou a subir na atmosfera. Vocês sabem que, né, isso aí vê na escola que fotossíntese é água mais o CO2, né, vai virar carboidrato e vai liberar oxigênio. Então, a gente sai de um planeta que tinha pouco oxigênio na atmosfera, com essa invenção, vamos dizer assim, bem entre aspas, aqui do processo de fotossíntese, você começou a ter uma eliminação, uma liberação de oxigênio na atmosfera muito grande. E aí veio as que falaram assim, nossa, mas dá para a gente usar oxigênio para quebrar a molécula de carboidrato ali, e em vez de conseguir 2 ATPs, a gente consegue 32 ATPs. Né? E aí, então, você tem os organismos que são os aeróbicos, e foi um organismo aeróbico desse que foi englobado por uma célula, não foi destruído aquilo ali, e ele passou a coexistir com a célula. Né? Então, por isso que a gente chama de a teoria endosimbionte. Endo é da entrada, simbionte é porque você tem ali uma troca de favores, por assim dizer, entre a célula que entrou e a célula maior, né? Isso fez com que essa célula maior pudesse usar energia, os nutrientes de uma forma mais eficiente. E aí, assim, então nós temos hoje as... Death and Robots. Vários episódios dessa série, eles tratam de robótica, robôs, ciborgues, um mundo futurista. Muitos deles, eles tratam mais um conceito mais biológico, tipo monstros, mutações, modificações genéticas e afins. Um dos meus episódios favoritos, se não... um dos meus episódios favoritos, o outro favorito é um outro, agora que eu acabei de me lembrar. Ele é o seguinte...
Começa com um homem, normalmente na casa dele, tudo certo, só que ele tá estranhando algumas coisas, porque a última memória dele, ele tava numa nave, no espaço, com a tripulação dele, que sofreu um acidente. Aí ele tá achando tudo aquilo estranho, pensando que foi um sonho, aquele velha confusão de sempre. Aí conforme ele vai reparando coisas que são diferentes do que ele lembrava, e coisas que não são como deveria, ele começa a questionar a esposa dele. Até que ele descobre que, na verdade, a esposa dele e todo aquele lugar onde ele tá é uma indução neural que uma criatura colocou ele. Aí o que acontece? Ele pede para ver a verdadeira forma da criatura e a criatura fala: eu não quero te prejudicar, eu não quero te fazer mal, eu sou um parasita, você é o meu companheiro, o meu hospedeiro. O que funciona aqui? Eu te dou lembranças felizes e um ambiente confortável até o fim da sua vida. Em troca, ela se alimenta da serotonina produzida pelas felicidades que ele lembra e sonha. E quando o corpo dele, no caso, sucumbir com a idade, ela vai consumir a carne dele como um enterro, entendeu? Como se ele tivesse sido enterrado. Aí ele fala: eu não quero saber disso, eu quero acordar, eu quero saber quem é, o que tá acontecendo. Aí ela falou: tá, se é o que você quer, eu vou te acordar, mas lembre-se, eu cuido de você e de todos que saem perdidos e acabam me encontrando. Aí quando ele acorda, ele se vê, tipo, num grande bolão, assim, de misturada de carne e outras coisas. E no final uma caverna de onde sai um monstro gigante, meio aranha, assim, meio aranha e meio mulher. Aí ele desmaia e acorda de novo naquele mundo sem lembranças. E o que eu acho muito foda desse daí é justamente a criatura em si. Por quê? O que ela faz? Como ela se alimenta da serotonina produzida pela felicidade dos hospedeiros dela, que é as pessoas derivadas do espaço que ela encontra, pega e se alimenta, ela tenta tratar eles do melhor jeito possível, com as melhores lembranças, afinal ela se conecta ao cérebro deles, não é mesmo? Sempre tentando manter eles extremamente felizes, porque quanto mais felicidade, mais alimento para ela. E aí, como ela não pode se alimentar só disso, ela se alimenta também, tipo, numa espécie de fotossíntese. Por isso que eu tava me lembrando desse assunto. E também, claramente, da carne dos corpos. Só que, como é muito escassa, ela sempre vai consumindo bem devagarzinho, bem aos poucos. E aí, como ela tá no espaço, ela não precisa, de certa forma, se movimentar e gastar energia. E, tipo, eu tava vendo essa tática de sobrevivência dessa criatura e eu achei simplesmente fantástica, velho. Tipo, maravilhosa. Medo. Acho que nesse caso seria uma. Eu não sei se dá pra dizer se é mutualismo ou se é parasitismo nessa criatura. Complicado, né? Complicado, né? Na verdade, assim, a ecologia não é muito meu forte, tá? Eu também não. Eu vou dizer que, assim, Isso não é ética também, né? Tem, claro, tem. Tá. Aí, o professor quer concluir alguma coisa? Eu vou concluir porque até, né, a pergunta, na verdade, era se a gente teria como fazer isso. Exatamente. Engenharia genética, mas eu já tô que pensando aqui numas histórias. Aí que é a coisa, né? Teria como você introduzir uma organela nova dentro de uma célula? Teria que fazer alguma coisa assim. Por quê? Por que a coisa é bem complexa? Porque são muitos passos envolvidos, desde você ter a luz chegando no cloroplasto, excitando a clorofila, fazendo com que os elétrons da clorofila saltem e depois eles voltem para poder gerar energia para fazer com que ligue uma molécula na outra, né? Então, e assim, não é daquele jeito tão simples quanto a gente vê na escola, que é assim, nossa, água mais CO2 igual glicose e oxigênio. Então, tem tanto passo para chegar nisso que é complicado. Você teria que inserir um sem número de genes produzindo proteínas extra dentro da célula para fazer com que isso aí funcionasse. Então, teria que ter um outro jeito mais simples, né? Porque só isso não funcionaria. Será que, tipo assim, ao invés de mexer na célula, deixar algum tipo de... No dispositivo não, mas tipo, inserir bactérias na gente? Que seria, talvez a coisa mais simples seria produzir uma célula
sintética, isso já é possível, já existem pesquisas produzindo células sintéticas, né? Produzir uma célula sintética muito simples com o mínimo necessário para que o processo aconteça. Né? Entendi. Porque assim, as células, a gente diz que elas trabalham na economia máxima de energia, mas elas trabalham com aquilo que elas têm. Né? Então, as células não são as coisas mais eficientes do mundo para produzir energia, ou para fazer alguma coisa, ou para fazer algum trabalho, porque elas não são construídas, pensadas no mínimo, né? Elas vêm de processos evolutivos que trabalham com o que tem. Exatamente. Né? Então, trabalhando com o que tem, nem sempre vai chegar num caminho que seja, nossa, isso aqui, se fosse um engenheiro pensando, faria um negócio bem mais simples, né? Então, fazendo uma célula, uma protocélula sintética, que tivesse na membrana os elementos necessários, depois introduzir isso dentro da célula e fazer com que isso se replique, porque esse é o outro ponto. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Aí, outro ponto também, né, no anime, é porque, tipo assim, vocês passaram centenas de anos, então, tipo assim, teria essa replicação através dos filhos e tal. Aí entra outro ponto, que é do anime. Porque aí, vamos ter, tipo assim, eles trouxeram aquele 1% branco, mas lá da Terra, né? Aí entra aquela galerinha lá da eugenia e tal. Mudou mais uma coisa no nosso sistema, né, do nosso organismo, que é a nossa reprodução. A gente agora, nesse anime, eu amo e odeio esse anime, meu Deus do céu, porque ele é muito brisado, e aí do nada ele te tá com o peito assim na tua cara, entendeu? Mas enfim. Aí tem pessoas, isso é como escolha nossa. Tem pessoas que conseguem se reproduzir de maneira assexuada e outras de maneira sexuada. Eu te pergunto, professor, existem mamíferos tipo, que fazem esse tipo de reprodução assexuada? Porque eu conheço apenas o Plasmodium, eu acho, não sei, aquela bichinho pequenininho, me esqueci o nome dele, é tão fofinho, gente, que ele se reproduz de maneira sexuada. E outros micro-organismos, né? Agora, mamífero, eu nunca vi. Não, mamífero, até onde eu sei, que eu me lembro agora, não tem caso de reprodução assexuada. O mais próximo de vertebrado que tem reprodução assexuada tem em alguns répteis. Tem alguns répteis que fazem partenogênese. O que é isso? Partenogênese é a reprodução, é um tipo de reprodução assexuada em que só a fêmea, ela tem a divisão celular que vai fazer o ovócito, e aí depende de qual tipo de reprodução assexuada, que aí tem os nomes que não importam, que aí isso vai se desenvolver dentro dela, né, formando o embrião, e no caso aí ela bota um ovo, né, eu acho que ela é ovípara, porque é um lagarto, e aí esse lagarto, esse filhote do ovo é um clone dela. Então, esse é um caso, né, tem no Brasil, inclusive, esse lagarto, e que faz esse tipo de reprodução assexuada, né? Em plantas isso é muito mais comum, em vertebrados mais peixe acontece bastante. E aí em invertebrados tem vários casos, né? Mas vertebrados, assim, é peixe e esse lagarto ali que vai acontecer. Existe correlação entre o invertebrado conseguir fazer isso e o vertebrado não? Não, eu acredito assim, a questão é complexidade mesmo de genoma, né? É uma questão de complexidade mesmo, de
genoma. Isso que eu ia dizer, porque, tipo, pensa comigo, não É só complicado. todo o sistema nervoso central interligado junto com a coluna, junto com a movimentação dos músculos, dos ossos. Acho que isso daí tornaria, tipo, extremamente mais complicado de reproduzir fora alguma coisa invertebrada, né? Mas olha só, tem mais problema, principalmente se a gente for falar de mamífero, porque mamífero, assim, existe um esquema que é como se a célula soubesse. Você sabe que uma célula vai se formar, né, o zigoto vai se formar a partir de uma célula masculina e uma célula feminina. Sim. Cada célula tem um conjunto de cromossomos, né? A célula masculina tem um conjunto de cromossomos, a célula feminina tem outro conjunto de cromossomos. Isso aí se funde e forma todo o genoma que uma célula vai ter. Né? Uma célula de mamífero consegue saber, entre aspas, aí, qual cromossomo veio do pai e qual veio da mãe. Tá? Porque tem marcações. Né? Essas marcações são de cá. Que tipo de marcação é essa? São marcações que são chamadas marcações epigenéticas. São assim, metilações, grupos metil que são adicionados em histonas ou na citosina. Verdade? Então, esse saber, eu acho que vai ficar mais, sei lá, mais fácil para as pessoas entenderem, é por afinidade química. É como se eles fossem se atraindo pelo sistema de densidade eletrônica da molécula. Seria mais ou menos isso? Eu posso estar errada. Eu sou química, aí já tá no química. Então, exatamente, aí já está no nível que eu não sei. Mas o fato é o seguinte, então vamos pensar assim, vamos pensar da seguinte forma, uma célula de mamífero, ela sabe qual DNA veio do pai, qual DNA veio da mãe. Isso é tão crítico em alguns casos que, assim, vocês conhecem síndrome de Down, por exemplo, né? Síndrome de Down, uma pessoa, ao invés de ter 2 cromossomos 21, ele tem 3 cromossomos 21, certo? Então, porque veio um 21 da mãe, um 21 do pai, e, na verdade, na síndrome de Down vem provavelmente 2 21 da mãe e um 21 do pai. Esse é o mais comum acontecer, né? Questões que não vêm ao caso agora. Imagina só, e se você tem uma célula que vem 2 cromossomos 21, e a outra célula, ao invés de vir um cromossomo 21 e formar 3, não tem nenhum cromossomo 21 e faz a célula. Ela não vai ter 2 cromossomos 21? Igual a qualquer outra pessoa? Pois é, só que como esses 2 vieram do mesmo parental, você vai ter problemas nesse indivíduo. Porque é como se ficasse guardado, né? Tem as marcações. Então, tem algumas síndromes, né, algumas doenças genéticas, né, que elas acontecem porque você tem o que é chamado, né, o nome científico é dissomia, ou seja, tem 2 corpos, né, 2 cromossomos uniparental. Então, vem 2 do mesmo parental. E isso vai causar problema porque os 2 têm as mesmas marcações. E a célula precisava de uma marcação que veio do pai, uma marcação que veio da mãe. Então, por isso que para mamífero é uma coisa bem complicada você ter partenogênese, né? E clonagem também. Tanto que, assim, a gente não tem muitas histórias, né? Muitos registros de clonagem em mamífero. Você tem empresas que querem vender um clone do seu pet, né? Só que é um negócio extremamente complicado, porque célula de mamífero, ela é enjoada nesse aspecto. Entendi. Aí, então, professor... assim, né? Então, se a gente for pensar assim, a gente já fez clones. Sim. A ovelha Dolly lá, né? Ovelha Dolly lá em 1997, uma vaca no Brasil, enfim, um monte de coisa, até primata já tem. Só que é um processo que hoje, com a tecnologia atual, ela ainda é extremamente complexa. Possível? Sim. Provável? Menos. Né? Então, assim, vamos supor, eu via os reviews assim, da série, então eu peguei esses detalhes. Você tinha esse caso. Esse, na verdade, seria esse avanço que essa civilização tem, tá? De poder manipular genoma, manipular célula para fazer clone de humano,
é um avanço significativo que talvez eles tenham a tecnologia para colocar uma protocélula dentro da célula. Né? E aí a gente retorna nela novamente, né? Desde a fotossíntese. Isso avançaria, na verdade, facilitaria a clonagem ali, facilitaria o processo de você inserir essa informação para todos os organismos, porque a reprodução sexuada é uma loteria, né? Entendi. Então, seria bem mais difícil. Por clonagem seria muito mais fácil. Aí esse é outro ponto, né? Porque no anime eles fazem clonagem. Tanto as pessoas podem se reproduzir da forma assexuada ou sexuada, aí decide. Tem até um monstrinho lá que ele é hermafrodita. E também tem os clones dos bebês, que depois lá na série é um babado fortíssimo. Negócio lá de 1000 anos atrás. Enfim. Mas esse mote aí, ele é muito bacana. Vocês já viram o filme Gattaca? Não. Gattaca? Gattaca. Gattaca. Não é por acaso que são letras do DNA. Do DNA, não é verdade? Porque o que é assim? O mote do filme é justamente uma sociedade que eliminou as imperfeições ao máximo, tá? E todas a reprodução ela tem que passar por um processo de escolha de casal. Então eles têm um sistema que você vai assim, você vai num guichezinho lá, ele faz a análise do seu DNA e compara com o da parceira e ver se é compatível, se vai ter filhos saudáveis ou não. É uma eugenia, assim. É isso que eu ia falar. É uma sociedade bem eugenista, né? Totalmente. E aí, todo mundo aquele caso que também tem um carinha lá tem um carinha lá que foi concebido de maneiras tradicionais e ele tem defeitos, né? Como as pessoas normais têm. Então, assim, é um filme muito legal para pensar sobre ética de uso de dados biológicos e assim, eu sempre passo na minha disciplina de Biologia, Sociedade e Bioética, curso de Ciências Biológicas, porque é fantástico para discutir isso. Né? E assim, é bem essa questão de você direcionar, né? Uma eugenia lógica, né? E o que você vai fazer com isso, além disso, né? Porque eu não sei como é que é no anime, mas lá no filme, no caso, dependendo da sua constituição genética, você poderia ter funções diferentes. Não. Tem tipo assim, tem 2 tipos de seres humanos lá. Tem os seres humanos que vivem normal e os guerreiros de Sidônia. Knights of Sidonia. Mas também tem... É muito estranho, aí eu também não peguei essa parte, porque, enfim, pra mim já não tem como tirar leite de pedra, né, nesse caso. Tem um urso falante, tem um panda lá e tudo mais, porque eles foram modificados também. E também tem pessoas que ficaram presas na nave, ficaram lá, mas não passaram por esse processo. Eles ficaram armazenados, entre aspas, e não passaram por esse processo de modificação genética. Então, são bancos de germoplasma. Vamos dizer mais ou menos isso. Só são bancos de germoplasma. Exatamente. Aí, tipo assim, tem o protagonista, né? Ele é fodão e tudo mais. O pai, o avô dele, sei lá, também é fodão, tipo assim, na questão de luta com os robôs. E aí a gente entra em outro ponto. Igual mesmo. Nossa senhora, amei. Porque o anime, assim, por que eu também não gosto do anime? Porque ele é mecha. Não sei se o senhor sabe ou se o Ora, minha nossa, quem diria, não é? Eu estou vendo uma situação interessante aqui. Alguém estava endeusando a Shingeki no Kyojin há 20 minutinhos atrás. Eu não falo mais nada, é por isso que eu fico calado. É por isso que eu fico calado, tá vendo? Não dá. Isso aqui tá vendo? Isso aqui é hipocrisia. Não, quer saber? Vou continuar calado, porque senão dá ruim pra mim depois. Não, presta atenção. Aí nesse momento, ninguém aqui é físico, né? Agora, chegou um momento, assim, do podcast, se você quiser xingar, você pode xingar, sabe? Porque, assim, nossa senhora,
É porque ela sabe que daqui a pouco não vai demorar muito pra eu fazer isso com ela. É um mecha, tá? De robôs lutando contra monstros alienígenas de partículas Higgs no espaço. Nossa, eu nunca vi isso. Original. Aí, aí eu fico assim pensando. É literalmente um robô com braços e pernas e uma pessoa controlando dentro do robô, tá? Aí agora a minha crítica, sabe? Tipo assim, o robô vai dar um soco pra... O robô vai dar um soco. Lei da ação e reação de Newton, tá ligado? Ele vai dar um soco, ele vai pra trás. Como que ele vai bater? Entendeu? Não tem como. O impacto não chega. Vamos botar lá canhão de partícula Higgs no braço do robô gigante lutando lá no espaço sideral. Ele vai lá dar sua bazucada, ele vai sair voando pra trás eternamente, entendeu? Então... E outro detalhe, mais uma crítica. Agora eu Aí aqui tem o detalhe, você tem que assistir com suspensão de descrença. É algumas coisas. Como eu falei pra Rafa outro dia. Que eu falei pra Rafa outro dia assim, Rafa, tu tem que entender uma coisa. Tem momentos em que a gente tá crítico. A gente tá assim, não, porque essa cena tá errada, essa cena é assim, essa cena é aquilo. Mas tem aqueles momentos, aqueles filmes, que a gente desliga o cérebro e aproveita. É o nosso momento de ser leigo. É que nem, como eu falei, o filme do Libélula lá, do super-heróis. Tem muita porcaria naquele filme. Aquele filme tem umas piadas tão genial que eu me descuido. Eu tô lá 1h30 rindo de, sei lá, mano, o Rick Hacker jogando um anel e se engasgando com ele. Não, é muito bom. Toda vez que eu assisto alguma coisa e vai lá o cientista, pega e coloca um sangue, alguma coisa na lâmina, coloca no microscópio e vê o DNA, eu fico doido. Não, aí é foda. Aí não dá. Aí é foda pra caralho. É que nem outra coisa, que muita gente não se ligou, que muita gente não percebeu. Pensa comigo aqui. Vamos raciocinar um pouquinho. Primeiro filme do Homem-Formiga. Ele vai pro mundo quântico, ele fica tão pequeno e tudo mais, assim, que ele não coisa nada. Se ele vai pra porra do mundo quântico, como ele respira? Ele tá menor que uma partícula de ar. Porra, verdade. Caralho, não, quer saber outro detalhe? Quando ele volta, ele não se lembra de ter ido pra lá. Por quê? O cara dá uma explicação. Não, porque tu tava num espaço tão separado do tipo da linha de raciocínio do teu cérebro que teu cérebro não reconheceu aquilo. Tipo, teu cérebro não conseguiu guardar aquela informação, porque era muita coisa pra cabeça dele. E eu te pergunto, como é que nos próximos filmes eles ficam indo e voltando pra lá como se fosse um dia de domingo? Caralho, verdade. Não, e como é que ele faz alguma coisa lá se o cérebro tá tão pequeno assim? Ele chega e tá... Não tem como, mano, é impossível. Não tem Caralho, verdade, viado. Tá vendo? É como eu te falo, tem coisa que tu só desliga o cérebro e assiste, porque se tu for raciocinar é uma merda, mano. Sim. O próprio conceito da viagem do tempo deles, não é porque o mundo quântico, o tempo é desacelerado, que ele faz tu voltar no tempo. Até porque se fosse esse o caso, tem um jeito muito mais fácil, tem um buraco negro lá na porcaria do meio da galáxia. É só ir lá. Tem umas naves que percorrem bilhares de anos-luz. Esse negócio de percepção temporal, né, a gente já explicava. E, enfim, é só você ir pro espaço, muito, muito, muito longe da gente. O próprio Scott Lang fala, o tempo só passou lento pra ele, o tempo não passou pra trás, ele não voltou no tempo. Aí o que eu ia falar, né, que é a percepção do tempo, né. Você percebeu o tempo passar pra você de uma forma, enquanto outro observador viu o tempo passar de outra forma. Tem um experimento muito interessante do Stephen Hawking. Se você procurar um dos documentários dele falando, ele faz uma distorção de tempo em pontos da Terra gravitacionais, assim, sabe? Pontos da Terra gravitacionais diferentes, com que o tempo passa diferentes em certos pontos da Terra. Não pelos meridianos e tal, não. Como que os relógios, aqueles relógios, sabe, super sensíveis que são usados para controlar o tempo na bolsa de valores e etc. Esses que precisam ter o tempo muito certo, né? Ele usa vários desses relógios e mostra como que a distorção temporal é diferente dentro do próprio planeta Terra. Tem, cara, questão de segundos, mas mesmo assim, cara, entendeu?
minutos também tem um lá. Se você procurar depois assim, um dos experimentos do Hawking sobre o tempo, assim, você vai ver. E é muito, 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 muito legal. Assim, você vê, Não, assim. pois é, tipo assim, ó, já que a gente tá entrando nesse ponto, um dos fatos muito interessantes que eu gosto de falar é sempre isso, porque, por exemplo, é consenso geral no campo da física que o tempo é impossível de correr para trás. É totalmente impossível o tempo correr para trás. Por quê? Se tu for perceber bem, toda distorção gravitacional, querendo ou não, pode ser um buraco negro hipermassivo, ele só desacelera, ele nunca ele retrai. Ah, mas é que se tu for acima da velocidade da luz, tu consegue voltar no tempo. Não, porque a pressão gravitacional do buraco negro é muito maior do que a da luz. Se tivesse alguma forma de viajar no tempo para trás, tecnicamente seria o buraco negro, mas não é assim que acontece. Todo mundo sabe que no horizonte de eventos não é o que acontece. No horizonte de eventos, o que acontece é a dilatação temporal aonde, caso vamos supor que uma pessoa caia ali, o que aconteceria seria que ele conseguiria ver o fim do universo facilmente. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Mano, tu é um guerreiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí. Porque tu é um cara... Tu é um mito. É um mito! Porque ele estaria num período tão lento, ele estaria tão desacelerado que ele conseguiria ver os bilhões de anos se passarem em uma eterna solidão. Porém, ele não voltaria no tempo. Tu tá lendo muito Nietzsche esses últimos dias, na moral. Tá, não, aí... Mas é que parece que Deus está morto, você sabe como é que funciona. Eu li Nietzsche, já quero me matar. Vamos lá. Eu me sentindo niilista hoje. Entrando no ponto do mecha de novo, aí a gente tem, assim... A gente tem esses robôs lutando gigantes e a gente tá com um biólogo aqui na frente. Quando a gente queria juntar o Godzilla, é porque o Godzilla, pra mim, é um mecha de carne também, tá? É um monstro... Ao invés de ser um robô gigante lutando, é um monstro gigante lutando. A gente tem, assim, algo que você vai explicar melhor. Como que é a evolução, assim, para esses organismos, assim... que a gente tinha como os dinossauros, né? Infelizmente a gente não tem mais. Mas, tipo assim, quando o Alco se explica mais bonitinho, assim, sobre a evolução do Godzilla, assim, tem seres que demoraram milhares e milhares de anos para se desenvolver, e a gente tem hoje, né, os fósseis vivos, né, que a maioria está no mar, mas... Rafinha. Outros algo que se fala que são, assim, questão de semanas, o cara já mudou completamente a morfologia do corpo, assim. Algo que você consegue explicar melhor, eu não sei explicar porque eu não... Então, Rafinha, basicamente, como é que funciona esse tipo de situação? Vamos começar do começo, né? Vamos começar lá de 1954 ou 56, se eu não me engano, que foi quando lançou Godzilla. Nessa época, os filmes eram preto e branco, aquelas coisas, sabe? Muito antigo. Como funcionou a ideia de Godzilla? Puta, tinha um cinéfilo esse menino. Depois do ataque de Pearl Harbor, né, que a gente sabe muito bem o que aconteceu lá na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos entrou na guerra, e aí todo mundo sabe que o Oppenheimer, quando ele criou a bomba, ele queria jogar na Alemanha. Porém, a Alemanha já tinha se retirado da guerra, ela já tinha se rendido. Aí ele não tinha mais como jogar na Alemanha. Aí quando aconteceu o ataque de Pearl Harbor, os Estados Unidos decidiu então fazer do Japão seu alvo e tacou as duas bombas, Hiroshima e Nagasaki. Quando o Japão sofreu esse ataque das duas bombas atômicas e o mundo presenciou essa destruição em massa, levando milhões de pessoas a óbito, né, ceifou milhares de vidas, o Japão não só teve uma destruição em larga escala graças à guerra, como por causa desse ataque. Não só isso, como o medo das guerras cresceu exponencialmente, o medo dessas armas ficou gigantesco em meio à população, e tudo isso se culminou numa forma de pesadelo para os japoneses. Então, o que eles fizeram? Eles criaram uma representação audiovisual sobre o caso em forma de um monstro gigante. E esse monstro é o quê? O Godzilla, conhecido no Japão como Gojira. Gojira é a junção das palavras gorila e baleia. É o nome de uma banda também. E Kujira. Kujira é baleia em japonês. E aí juntou com gorila, Gojira. Ele seria como se fosse um gorila do mar. Tipo, é o nome, entre aspas, japonês dele, gorila do mar. E aí o que aconteceu?
Na história do filme, o Godzilla, ele é lá do período mesopotâmico, no caso 250 milhões de anos atrás, ele era uma espécie em extinção. Para a preservação da própria espécie, que se alimentava de radiação, ele se lançou ao mar e dentro de uma caverna ele permaneceu em descanso e existindo lá e dormindo por milhares e milhares de anos, como uma forma de hibernação. Porém, quando essa bomba atômica explodiu no Japão, ele acabou, pelo meio dos abalos sísmicos que aconteceram e tudo mais, ele foi acordado também pelo excesso de radiação que tinha no ambiente do Japão naquela época. Aí ele se levantou dos mares e começou sua destruição. Esse filme ele tem várias controvérsias hoje em dia, principalmente no campo da biologia. Porque pensa comigo, biologia e física, vamos juntar os dois agora por um momento. Pensa comigo, um monstro que passou 250 milhões de anos embaixo d'água, dormindo, ele nunca conseguiria andar na Terra. Porque ele tem 50 metros de altura e ele pesa 50 mil toneladas. Gente, só pessoas inteligentes entenderiam isso. E eu entendi. Tipo, ele é muito pesado. Ele não teria como andar. O corpo dele não aguentaria a gravidade e o peso do próprio corpo e ele sucumbiria. Porém, no mundo do filme, vamos ignorar esse fato. Ele anda, ele causa destruição e pelo fato dele ser um monstro repleto de energia e repleto de, vamos dizer assim, radiação termonuclear, ele tem a famosa baforada atômica, que é onde ele condensa essa energia nas vias aéreas dele e solta na forma de um fogo atômico. Essa foi a forma do Godzilla por milhares de anos até ele ser destruído no final do filme. Porém, conforme os filmes foram passando, ele foi se modificando. Muitas coisas no Godzilla foram se modificando. E chegou num ponto onde aconteceu o seguinte. Quando o Godzilla ele foi morto pela última vez no mundo do Japão, tipo no universo japonês dos filmes, foi se encerrado um ciclo ali, que foi o Godzilla 2000, por essa época. Só que em 2014, a Legendary lançou aquele Godzilla que todo mundo conhece, né? Do Monsterverse, Godzilla vs Kong e essas coisas. Então a Toho, que era a empresa responsável pelo Godzilla, pensou: os Estados Unidos fazendo um filme do nosso monstro melhor do que a gente não aceita um negócio desse. Não vamos aceitar uma parada assim. E aí foi que eles ressuscitaram o Godzilla japonês numa forma que, cara, eu bato palmas. O Japão sabe fazer um filme incrível de monstro gigante, de bafo atômico e essas coisas. Eles fizeram um trabalho incrível. Professor Rubens, se o senhor for lá nas imagens que eu mandei para o senhor, você vai ver 3 imagens. Uma das imagens é a do Godzilla -1, que é a mais recente lançada no Japão. A outra é a do Godzilla da Legendary, que é, no caso, o Godzilla americano. E essa aí que o senhor vê que tem várias formas de um mesmo monstro, é esse Godzilla que eu estou lhe falando. Esse aí, que é preto e vermelho, é o Shin Godzilla. O Shin Godzilla é o que ele é, basicamente. Ele é uma junção de micro-organismos que viviam no fundo do oceano, que graças a uma grande quantidade de lixo radioativo e radiação que tinha em uma usina nuclear perto de onde ele mora, os micro-organismos existiam, eles foram se condensando, misturando e evoluindo. Até que ele viu esse primeiro embrião amarelo aí que você está vendo, sabe, sem braços, só com perna e cauda. E depois, conforme ele foi evoluindo, ele foi adquirindo, no caso, mais corpo, assim, vamos dizer assim. Agora, uma explicação bem rápida sobre a evolução dele e como funciona. A evolução desse Godzilla, ela é extremamente acelerada. Tipo, para você ter uma ideia, a primeira imagem e a última que você tá vendo não tem um mês de diferença. É coisa tipo de algumas semanas, 3 semanas no máximo. Por quê? Quando o governo japonês descobriu sobre Godzilla, que viram ele na água, e essas guerras que você está vendo, elas liberam um líquido vermelho extremamente corrosivo e quente. Tipo como se fosse um sangue ácido, igual do xenomorfo, sabe? Do Alien vs Predador e tudo mais. E aí o que acontece? O governo japonês tentou eliminar ele, porém isso acabou dando errado. Ele conseguiu fugir e ele evoluiu mais ainda, se transformando nessa forma com bracinhos bem pequenos e que se rastejam. Ele vai andando tipo uma forma rastejante e vai causando destruição lá no Japão.
Aí quando ele começa a ser atacado de novo pelo governo japonês, ele passa mais um processo evolutivo e mais processo evolutivo ainda. Até que ele chega nessa forma final, que ele tem uma ponta da cauda branca, que acredite ou não é por onde ele se reproduz, e ele não se reproduz de forma sexual, ele se reproduz de forma assexuada, por brotamento. Já que como ele é uma junção de vários micro-organismos, um desses micro-organismos é aquela famosa esponja do mar, que se reproduz de forma que tipo, ela brota, ela vai simplesmente meio que se expandindo, sabe? E é assim que funciona. O Shin Godira, ele tem habilidades que são extremamente interessantes. Ele tem um couro extremamente resistente para resistir aos tiros, especificamente aos tiros de armas pesadas. E se você for perceber nas placas dorsais que ele tem na costa, elas emanam um brilho roxo, que é onde ele armazena toda a energia atômica e é onde ele emana uma incrível quantidade de radiação. E quando ele sofre um ataque de uma bomba extremamente poderosa, não uma bomba atômica, tá? Uma bomba tipo comum, porém poderosa, ele libera pela primeira vez a sua rajada atômica, que funciona da seguinte maneira: ele expele uma grande quantidade de gases e poluentes, em seguida ele incendeia esses gases para formar uma grande explosão de fogo, e aí, por meio da garganta e da grande quantidade de energia radioativa que ele tem, ele condensa numa espécie de laser cortante, tipo, não explosivo, cortante. E tipo, eu acho isso muito interessante porque a biologia do Shin Godira, ele é basicamente uma resposta direta à grande poluição e aos grandes problemas que as gigantescas usinas têm em poluir os mares e esses ambientes. Ele é tipo como se fosse uma crítica direta a esse tipo de situação. E a ideia dele surgiu... Ele é um Aquaman! Oi? Ele é tipo ele é um Aquaman. Ele se vinga da humanidade por causa das coisas assim. E tipo, ele tá sempre em constante sofrimento, por isso que ele tá sempre evoluindo. Ele tenta, tipo, continuar evoluindo mais e mais. A questão maior é a seguinte: o Shin Godira, ele é um exemplo perfeito do tema que a gente está falando, porque tudo gira em torno dele evoluir, adaptar, crescer e se reproduzir. E a forma que ele se reproduz é muito interessante, porque aquela parte que eu lhe falei, ela se separa do corpo dele, várias partes do corpo dele se separam, e aí elas vão tipo, meio que se expandindo, crescendo e se modificando, tentando modificar as coisas ao redor para que tudo se torne como ele. Ou então apareçam vários como ele. E como ele disse, a taxa de evolução dele em 3 semanas foi de um simples embrião para uma forma completa daquelas. Ou seja, mesmo que ele libere esses filhotes tipo desse tamanho, em alguns meses eles já vão criar monstros iguais a ele. E a forma que eles acharam para derrotar ele foi uma forma extremamente interessante. Eles misturaram vários componentes químicos em uma forma de ultracongelamento. Então o que eles fazem? O Gojira, quando ele usa muita energia, muito das baforadas atômicas e muito da regeneração dele, ele acaba dormindo. Que é o que acontece com todo ser vivo quando ele esgota a sua reserva de energia. Ele acaba desmaiando, dormindo, para recarregar a sua bateria, a sua clássica bateria. E quando isso acontece, o que a humanidade faz? Eles pegam esse agente congelante, que eles estudaram conforme nas partes que se separaram do Shin Godira, e criam um agente congelante para ele, com base totalmente na biologia desse animal, desse monstro. E aí eles conseguem congelar ele para que ele não evolua novamente. Por quê? Se eles tentassem destruir o Shin Godira, não ia dar certo. Porque cada parte, vamos supor, eles desmembram o Shin Godira, cada parte iria evoluir individualmente para um novo monstro. Tipo como se ele se multiplicasse. Então, a forma mais inteligente que eles acharam foi congelar ele e permanecer congelado, tipo uma estátua gigante de pedra. E eu acho isso muito interessante. Conforme as explicações dos humanos, eu recomendo muito vocês assistirem esse filme. Esse filme é extremamente bom. Diferente dos outros filmes de monstros gigantes em que a pessoa fala... Meca de carne. Eu odeio o diálogo de humano, o humano só fala porcaria, eu não quero ver humano, eu quero ver monstro gigante. Não. O filme do Shin Godira, ele tem diálogos extremamente interessantes, principalmente pra gente que gosta do campo da ciência, porque eles explicam muitas coisas muito legais. E é isso, é um filme simplesmente sensacional. Então, eu tenho uma pergunta pro senhor. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Mano, tu é um guerreiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí. Porque tu é um cara... Tu é um mito. É um mito!
Peraí. Isso foi tipo questão do Enem, sabe? Aquele enunciado gigante. Um preâmbulo. Não, é por isso que eu tava falando, ó. Porque quando vocês estavam falando, eu fiquei calado por causa disso. A Rafa me conhece. Eu vou começar a falar um assunto que eu sei e gosto, vocês vão me ouvir por um bom tempo, até eu perder o fôlego. Enfim, a pergunta que eu tenho é a seguinte, que eu tava muito curioso, que eu tava inclusive vendo algumas teorias em canais e pessoas tentando explicar essas coisas. O senhor acha possível que, tipo, em meio à grande taxa de poluição e descuido da humanidade, esses micro-organismos possam vir a evoluir, não exatamente como Shin Gojira, mas de uma forma que possa ser uma ameaça crucial a nós, fora a nossa própria ameaça que a gente é por poluir o nosso planeta? Tipo, você acha mesmo que a gente seria capaz de acabar criando grandes modificações em vírus, em bactérias ou em organismos menores que possam vir a crescer, evoluir e causar problemas? A gente não precisa nem ir muito longe, é só a gente lembrar do Covid. Verdade. Realmente, Covid, eu falei. O que acontece? A Covid ou algumas outras doenças que são zoonóticas, que a gente fala, elas são causadas por vírus que estão na natureza, esperando a gente chegar lá e mexer com eles, né? Eventualmente, a maior parte deles não vai fazer não vai ter nenhum problema para nós, né? Existem milhões. A maior parte não vai fazer nenhum problema para nós. Por quê? Porque eles não nos conhecem como um hospedeiro. Porque assim, para um vírus entrar na nossa célula, precisa ter um pedaço do vírus que reconhece a nossa célula, que faz com que ela entre, com que o vírus entre. Então, a maior parte não vai fazer isso. Porém, nós temos casos de alguns que fazem isso, e aqui no Brasil mesmo nós temos alguns que são extremamente perigosos. Então, assim, conforme a gente vai avançando, fazendo desmatamento, fazendo degelo, né, o aquecimento global vai liberando vírus e liberando bactérias que estão congeladas há milênios. É que nem aquela notícia de florescer na Antártica, não é mesmo? Então, pois o que acaba? Você vai descongelando isso que estava latente, né? Então, e isso pode vir a causar problemas bem graves, né? É claro que, assim, juntar e fazer um Godzilla, obviamente, é bastante fantasioso, né? É muito complicado, né? A gente tem, assim, por exemplo, né, uma ideia de onde pode ter vindo essa ideia para montar e ter um organismo completo e complexo por exemplo, alguns os mesmos poríferos, né? Os poríferos que têm algumas células especializadas, e antes deles você tem não é um organismo inteiro, mas você tem uma comunidade em que você tem células especializadas que como se fossem indivíduos especializados em alguma coisa. Uma colônia, né? Como se fosse uma colônia em que você tem alguns indivíduos especializados em reprodução, alguns indivíduos especializados em outra coisa, né? Enfim, e você forma aquilo como se fosse um organismo só, né? Isso existe na natureza, existem alguns organismos assim, parecidos com isso, né? Outro ponto... não, pode continuar. E aí, só para... Então, daria para ter essa ideia de você ter uma junção ali de vários micro-organismos e tais, mas é muito complicado, porque principalmente se você for pensar no organismo do tamanho do Godzilla, e pensa na coordenação disso. É muito complexo. Aí é muita suspensão de descrença. O segundo ponto que eu gostaria de conversar com o senhor sobre esse mesma linha de raciocínio do Godzilla. Só que esse sim, eu acredito que o senhor vai concordar comigo, que é uma visão extremamente mais realista da situação. Fungos, The Last of Us, um jogo. Fungos. Tem, inclusive, na introdução do jogo, uma cena feita em, tipo, 3D com pessoas de verdade, onde o cientista diz assim, que tem fungos parasitários que eles não conseguem adentrar no nosso corpo porque eles não aguentam a nossa temperatura corporal. Nossa temperatura corporal é muito alta para eles aguentarem. Por isso que eles se envolvem em insetos, eles modificam os insetos e transformam os insetos em espécies de zumbis.
para que os insetos liberem esporos e eles consigam infectar outros. No mundo de The Last of Us, após muito descuido da humanidade, o aquecimento global e tal, esses fungos eles evoluíram e acabaram que eles agora conseguem infectar a humanidade. Tanto que todos os monstros do jogo, eles são o quê? Pessoas infectadas por esse fungo que se transformaram em criaturas, tipo, entre aspas, metade cogumelo e metade pessoas. E aí eles o quê? Eles morrem, infectam deles e eles liberam esporos para infectar pessoas. Uhum. E aí, como eu tava falando, esse sim é um cenário muito mais plausível. Quer dizer, não do jeito que acontece no jogo, mas um ponto onde um fungo ou uma coisa assim possa acabar com a humanidade por meio do nosso descuido com a temperatura e eles acabarem tendo que ser forçados a evoluir, é uma possibilidade, entre aspas, pelo menos comparado ao Godzilla, extremamente mais realista. Ó, pra você ter uma ideia, tem, eu acho que é o Toxoplasma ou algum outro protozoário desses que infecta o rato, tá? E faz com que o rato mude o comportamento dele, se tornando mais visível para gato. Assim, ele perde o comportamento de ficar escondido, ele fica mais corajoso, entre aspas, e vai mais perto do gato, porque isso faz com que o gato coma o rato infectado e desenvolva o ciclo de vida dele. Entendeu? Então, assim, se a gente tem algumas coisas que a gente não precisa ir muito longe e existem, e não é uma... algo tão fictício. Então, você pensar em fungos capazes de infectar cérebro humano e mudar o comportamento, mudar a forma de vida ali, no caso da pessoa, fazer com que ela vire praticamente um zumbi, não dá para descartar mesmo. É uma coisa que não dá para descartar. Por isso que quando eu discuto com meus amigos, inclusive já tive essa discussão com a Rafaela, ela vai lembrar disso, que a gente gosta de discutir muito sobre essas coisas, assim, tipo, e se essa coisa desse mundo, do filme, ou anime, ou série, fosse no nosso? De fato, por exemplo, que eu gosto muito de pensar, até porque são coisas que são divertidas de raciocinar, e a gente percebe que a gente realmente pode estar em perigo em alguns cenários e situações. Eu acho interessante que, do mesmo jeito que a pesquisa ela tem lados maravilhosos, que pesquisam coisas que podem melhorar nossas vidas e como a nossa vida pode se modificar para algo melhor com o tempo, eu acho muito preocupante algumas outras pesquisas. Por exemplo, uma pesquisa que estava tendo recentemente é com uma espécie de água-viva. Eu não lembro o nome da espécie aqui na hora, não posso lhe dizer. Porém, acho que você deve conhecer. É uma espécie de água-viva que ela tem imortalidade. O que acontece? Quando ela alcança um ciclo da vida dela, ela ela dá um reboot, ela se reinicia. Ela altera toda a composição corporal dela, todas as coisas dela, e ela meio que, entre aspas, só volta à vida quando ela morre. Aí ela tem uma certa imortalidade. Muitos cientistas estavam pesquisando na possibilidade do ser humano conseguir fazer alguns pequenos processos iguais aos dela para aumentar a nossa expectativa de vida. Isso é uma pesquisa muito interessante, muito legal. Só que eu estava vendo que também existem pesquisas com esses fungos que eu estava lhe falando. E, eu acho isso muito perigoso, porque, se for mexido de forma errada e ele acabar evoluindo e a contenção dele não ser eficiente, resultado, né, de alguma coisa catastrófica, como, por exemplo, o próprio Covid-19, que foi uma coisa que evoluiu e trouxe uma catástrofe mundial imensa. É por isso que existe existem as leis de biossegurança, né? Você não pode trabalhar com organismos que têm um potencial muito grande de infecção em qualquer laboratório. Você precisa, para cada classe de organismos e sua capacidade de infecção entre humanos, etc., tem toda uma norma, você vai para laboratórios com um nível de segurança cada vez maior. Existem 4 níveis de biossegurança. Tá? E para ter uma ideia, o Brasil está construindo o primeiro laboratório de nível 4. Até hoje, a gente não tinha laboratório de nível 4, sendo que a gente tem vírus aqui no Brasil que precisam de um laboratório de nível 4 para serem estudados.
Só para a gente ter uma ideia. Então, assim, a ciência, a ciência é uma ferramenta, né? Uma ferramenta que o ser humano vai usar. Tá? E a ciência em si, ela não tem não tem valor. Ela não tem um valor de ser boa ou ruim. Quem tem isso é o ser humano. Então, como ele vai usar isso que é a questão. Né? Como que isso está sendo utilizado? Né? Se for tudo muito bem certo, dentro das normas, que se conhece e tal, chance mínima de ter problema. É verdade. Se não, né? Aí eu queria só voltar um pouquinho no Godzilla de volta, que tem uma misconception, né? uma ideia errada que a gente às vezes repassa. E, por exemplo, ali que ele vai daquela forma inicial até a forma final, foi rapidinho lá. Aquilo ali, a gente não dá para falar que é evolução. Porque ela aconteceu com o mesmo indivíduo. O que aconteceu ali foi um desenvolvimento. Ele sofreu, provavelmente, metamorfoses. É igual à evolução do Pokémon. A evolução do Pokémon não é evolução. A evolução do Pokémon, na verdade, é metamorfose. Desenvolvimento, sim. Ele se autodesenvolveu para uma dessa situação. Exatamente. Então, você tem ali um processo e isso pode ser rápido, né? Então, aí é um negócio assim, é o que acontece com insetos, por exemplo, né? Eles acumulam energia, se fecham no casulo e eles modificam completamente a estrutura corpórea deles. Ali dentro do casulo. E saem... Tem um outro ponto também sobre Godzilla que eu estava esperando para citar, só que esse sim se encaixa num termo mais de evolução, eu acho, pelo menos. Se eu estiver errado, eu adoraria que você me corrigisse. Que, tipo assim, no novo filme do King Kong, o King Kong e o Novo Império, o que acontece? O Kong, que é o macaco gigante, todo mundo conhece, gorilão lá, da loira, sobe no Empire State e é derrubado por aviões. Nessa nova versão dele, o que acontece? O Kong, ele é... O nome da espécie dele é Titanos Kong, no caso. O nome é Titanos Kong. Ele é o Kong Titã, vamos dizer assim. E o que acontece? Quando ele adentra na Terra Oca, que é uma subteoria que foi feita como real no filme, o que acontece? Pseudociência, teoria da conspiração. Pseudociência, exatamente. Eu joguei várias fake news e joguei verdadeiras também. Era a minha estratégia de jogo e cada um tem a sua estratégia de jogo. É o clássico pseudociência se fosse verdade. O que acontece? Quando ele adentra a Terra Oca, ele descobre que existem vários outros iguais a ele. Igualmente, espécies derivativas, por exemplo, ele é um gorila. Só que o Scar King, que é o vilão, ele é um orangotango. Aí tem um outro que é um chimpanzé e um outro que é vamos dizer assim, um macaco diferenciado, porque eles são diferentes. Porém, todos eles, obviamente, com 100 metros, 90 metros, 80 metros. Por causa do ambiente que eles vivem, que é, como eu gosto de dizer, a evolução necessária da espécie dele para sobreviver ali. E o que eu gostaria de dizer? Nesse filme, ele tem os dois pontos que o senhor falou. A evolução e o desenvolvimento. Por que o Kong ele é maior, mais musculoso, mais forte e mais inteligente? Porque diferente da espécie dele, que viveu de forma primitiva na Terra Oca, o Kong viveu com uma comunidade de humanos e ele viveu em constante batalha. Ou seja, o Kong teve que se desenvolver para ser mais forte, mais rápido e mais inteligente por causa dos inimigos naturais que ele tinha que enfrentar desde o momento do seu nascimento. Porque quando o Kong nasceu, os pais dele foram mortos. E ele teve que se criar sozinho e lutar contra as Skullcrawlers, que são lagartos gigantes, que tentam matar ele constantemente. Aí, por que eu falo que nesse filme tem a questão da evolução? Porque do mesmo jeito que a espécie dele evoluiu de um jeito, a espécie como um todo, como o senhor falou, todo o grupo dele evoluiu de uma forma, ele evoluiu de outra. Tipo, ele se desenvolveu de outra. Aí a gente percebe que tem tanto a evolução mostrada na espécie do Kong, só que, claro, de um jeito mais, entre aspas, fraco, porque eles são em comunidade, então eles não precisam ser tão fortes individualmente. Eles vivem em uma comunidade. Enquanto o Kong, que teve que se desenvolver sozinho, em isolamento, em base do tipo clássico, betas e alfas. Eles são os betas que precisam de comunidade para sobreviver, e o Kong, que é um alfa, que ele tem que se virar sozinho porque ele não tem outra escolha. Isso é tão red pill.
Isso é muito Red Pill, mas isso aqui é normal da natureza. Não tenho culpa se os Red Pill resolveram deturpar o jeito que a natureza funciona. A culpa não é minha. Mas os pais do Kong, eles eram normais? Eles eram normais, inclusive eles eram muito menores que o Kong. Eles eram muito menores. Tipo, o Kong ele tem 110 metros. Os pais do Kong tinham o quê? 50. Porém, graças às constantes batalhas e ambientes que ele via, ele acabou tendo que desenvolver um nível muito maior de espécies do que os outros da mesma espécie que ele. Por isso que ele é chamado de alfa. Isso aí é o que a gente chama na genética de norma de reação. Ou seja, é como um genótipo ele pode dar um fenótipo diferente dependendo do ambiente em que você está. Isso existe, isso é amplamente estudado. Aquela lei de Belga que diz que quanto mais frio o animal vive, maior ele é, não é? Que é para manter a temperatura natural. Tem coisas assim, mas ali nesse caso, sim, ó, você teria aqui, ó, populações, então, que estão vivendo num determinado ambiente, eles não crescem muito. Ele foi viver em outro ambiente e cresceu. Né? Então, o que acontece? Você tem que ter duas coisas aí. Você tem que ter, primeiro, o potencial genético para isso. Então, o potencial genético para isso, todo mundo deve ter, ou assim, você tem que ter uma variação presente ali naquela população. Nos pais dele, preferencialmente. Né? E segundo, o ambiente propício para isso. Né? É como assim se você pegasse vamos supor, eu gosto de usar esse exemplo da aula de genética. Você tem o genoma é um copo, tá? Esse copo cabe 200 ml de água, certo? Se você colocar 10 ml, vai caber ali dentro. Se você colocar num ambiente que tem 100 ml, tá tudo bem. Se você coloca em 200, tá tudo bem. Se você coloca 300, tenta colocar 300 ml, já não cabe. Né? Se você tenta colocar mais, você tenta dar, vamos colocar assim, você tenta colocar mais nutriente do que ele consegue utilizar, ele não vai crescer mais. O que tem no Kong ele tem um genótipo, ele tem uma genética que consegue lidar com, ele vai precisar de muito nutriente. Não é a questão do ambiente lá, ele vai precisar de muito nutriente, ele vai precisar de várias outras coisas, não só essa questão de ser maior, né, porque ele pensa o seguinte, esse negócio de ser maior é uma opção boa, ela funciona da seguinte forma, você tem um grupo em que você tem os maiores e os menores, você tem variação, tá? E aí começa a ter um problema ali e os menores vão sendo eliminados, só sobram os maiores. Não é que eles cresceram para lutar, eles já eram grandes e conseguiam lutar. Entende? Então o Kong ali é uma outra coisa. Se fosse o caso, na verdade, ele tem um potencial para crescer, esses macacos todos teriam um potencial para crescer, né, distribuído na população, mas ele estando em um outro ambiente, ele cresce mais. Então, aí que eu queria lhe falar uma coisa também que pode ser que dê mais como eu posso explicar, mais detalhes assim na sua explicação e se pode melhorar a situação. Por exemplo, a Terra Oca. Como é que funciona a Terra Oca? Eu joguei várias fake news e joguei verdadeiras também. Era a minha estratégia de jogo e cada um tem a sua estratégia de jogo. Uhum. Ela é um ambiente onde pseudociência, conspiração. Pois é. Vamos lá. No caso, estamos falando no mundo do filme, onde ela não é uma pseudociência, ela é uma ciência real provada. Então, mundo fictício. Estamos falando da mundo da ficção. Vamos desligar um pouquinho do nosso cérebro sobre por que isso não seria possível e vamos aceitar. No mundo da Terra Oca, onde a espécie do Kong originalmente vive, ela tem uma grande quantidade de radiação e uma taxa extremamente alta de energia, tipo, essas coisas. Aí, o que acontece? Os seres vivos de lá são extremamente grandes, são bastante grandes, eles são enormes. Tudo ali funciona como se fosse tipo uma Terra 2 vezes maior. Uhum. Aí o que acontece? Como a espécie dele vive desse jeito, é normal eles também serem grandes, né? Afinal, é o ambiente que eles vivem que obriga eles a serem assim. Já no caso do Kong,
ele vive numa área da Terra normal, que ele vivia na Ilha da Caveira, uma parte mais isolada do mundo. As espécies que viviam ali não eram tão grandes, comparadas da Terra Oca. Por exemplo, na Terra Oca é muito normal tu ver uma serpente marinha de 200 metros de comprimento. Já na ilha que o Kong vive, ele era a segunda maior coisa de lá. Ele só perdia justamente para os skullcrawlers, que eram lagartos gigantes, que viviam no subterrâneo e vinham para a superfície para se alimentar e depois voltavam. Aí o que acontece? Que é tipo quando você vai em grupos de internet que eles conversam sobre esses detalhes do filme. A gente percebe o quanto esses detalhes unem muito uma área de pesquisa. Tipo, tem pessoas que, se fosse para ganhar doutorado em conguiologia, eles ganhavam. Que eles explicam toda a biologia do monstro, tudo que... Eles têm uma fala que tu pensa, esse cara acabou de fazer PhD em biologia do monstro verso, mano. Não tem como, esse cara não sabe, mano. Aí o que acontece? Uma das explicações que eu vi, que eu achei muito interessante, inclusive, o rapaz disse que ele estudava biologia, ele não era formado, mas ele estudava, que era o seguinte: o Kong, por que ele era maior? Por que ele era maior do que os outros? Mesmo ele tendo, entre aspas, um ambiente mais fácil. Ele falou que era justamente por isso. Ele tinha muito mais nutrição do que os outros, porque os outros conseguiam caçar, por exemplo, 1 ou 2 monstros para alimentar um grupo, enquanto ele não. Ele podia se aproveitar de monstros de 50 metros, porém todo dia. Todo dia ele podia comer um monstro de 50 a 60 metros, tipo, do mesmo tamanho que o dele. Ou seja, ele estava sempre muito bem nutrido, muito bem hidratado, e como ele estava em constante movimento e batalha, o corpo dele estava sempre em estado de pura movimentação e puro combate, ou seja, o corpo dele evoluía de forma para o combate e nunca faltava nutriente, porque como ele era uma das maiores coisas ali, ele conseguia se alimentar perfeitamente sem qualquer problema, porque ele não tinha que caçar tanto para isso. E eu achei isso aí e falei, cara, isso aqui tá muito legal, isso aqui tá muito fazendo sentido. E aí eu queria lhe falar, essa parte é realmente verdadeira? O Kong realmente ele tem uma explicação de ser maior e mais forte por causa desse detalhe, onde ele tinha um ambiente mais pacífico e ele não tinha predadores maiores? Ele podendo se alimentar à vontade e lutar à vontade, fazia dele realmente se tornar mais forte? Sem dúvida, porque o que o organismo precisa para crescer é alimento. Ele tem que dar um jeito de conseguir energia. Né? Então, aí é por isso mesmo, desculpa, Rafaela, só para fechar, lá na comunidade, você tem competição entre eles não conseguem crescer muito. É exatamente assim. Quando ele está sozinho lá, com o ambiente todo para ele vai crescer dentro da possibilidade dele. Então, é por isso que eu falei primeiro. O potencial para crescer, ele tem. Ele já veio com esse potencial para crescer. E aí ele conseguiu o ambiente certo para isso. Sim. Aí, no caso, né, vamos lá, assim, quando a gente fez toda essa discussão muito bonita, muito obrigada por isso, é foda. Mas eu gostaria de deixar bem destacado alguns conceitos que a gente acabou falando aqui, né, da evolução e desenvolvimento. Outro conceito que eu queria pontuar é o lamarckismo, porque quando a gente está falando assim, vou usar o último exemplo lá acho que é o Shin Godzilla, eu acho que o Alves fala que teve a evolução extremamente rápida. Desenvolvimento, né? Se você fala que o desenvolvimento dele foi uma evolução, você está falando de uso e desuso. Aí você entra em lamarckismo. Você não fala de desenvolvimento, você não fala disso, você fala de lamarckismo. Aí, né? Porque é aquela coisa, como que você está explicando aquilo? Se você está explicando aquilo porque ele tinha a opção de usar e desusar em determinado tipo de ambiente, é porque você está utilizando uma teoria que é o lamarckismo, que já caiu, enfim, há muito tempo, né? Foi superada pelo evolucionismo de Darwin. Gente, só pessoas inteligentes entenderiam isso. E eu entendi. Então, eu só queria deixar assim, né, bem destacado isso, porque a gente discutiu bastante sobre os conceitos da evolução e o desenvolvimento, né, que são conceitos completamente, assim, diferentes entre si, mas que se completam, que se complementam, principalmente quando a gente fala de desenvolvimento rápido. E tem que deixar esse bem descartado, e também falar que a Terra oca não existe. Mas enfim. Aí, bom,
voltando lá pro anime, no anime, né, a gente não pode deixar de falar dos alienígenas, porque... Os OVNIs já chegaram em Porto Alegre, eles vão trocar o Bolsonaro e o Lula de corpo. Então, a partir de 1º de janeiro, quem vai governar o Brasil é o Bolsonaro, mas no corpo do Lula. Calma, patriotas, calma! São pontos muito importantes, e até mesmo quando a gente fala de monstros, né, tem lá o Predador, que é, né, uma raça alienígena que vem de fora, Parasite também, né, Parasite que lançou a série, tem o mangá e tem o anime, inclusive tem vídeo no canal do YouTube sobre Parasite, para quem quiser ver a origem da vida. Bom, quando se fala nisso, aí eu quero dar falar assim, um pouquinho das minhas paixões, né? Eu falo que eu amo a ciência de uma forma tão grande que eu utilizei a química como forma de expressar esse amor pela ciência. Que lindo, cara! Que lindo! Ai, que lindo! E uma das minhas outras grandes paixões, além da química, é a astrobiologia, que é o amor... Ai, meu Deus do céu! E aí, vamos lá. Quando a gente fala de astrobiologia, a gente tem que primeiro iniciar uma discussão muito delicada, que os estudantes, nos seus primeiros semestres, eles têm aulas sobre isso. E eu te pergunto, professor, se você consegue responder essa pergunta para mim. O que é a vida? Não. Não. Não consigo responder. Essa é a pergunta. Professor, deixa eu lhe falar o seguinte aqui, ó. Ela sabe do que eu vou falar, tu sabe do que eu vou falar, tu sabe do que eu vou falar. Eu sei. Essa menina aqui, ela tá causando uma discórdia. Ela sabe que a gente já jogou Detroit Become Human, onde a gente tem que decidir se robôs e androides são humanos, sim ou não. Olha, esse é um termo, né? Vida é um termo extremamente complicado. A gente consegue definir o que é um ser vivo até certo ponto. É porque tem os vírus, né, também, que eles dão discussão. Que né? dão discussão, né? Embora para mim é muito claro que ele é um ser vivo, mas eu compartilho dessa mesma opinião. Mais horas do que parece, né? Vamos deixar assim. Eu acho que assim, claro, tem vários cientistas famosos e tal, bem engajados em levantar hipóteses e teorias sobre isso, mas para mim é o seguinte, em relação a vírus, o vírus ele depende de uma célula para se reproduzir, para estar vivo, entre aspas, e etc. Ok, o ser humano coloca ele na Lua, o que acontece? Não sei. Ele vai morrer. Tá. Ele é dependente. O ser humano, ou não, qualquer outro organismo vivo que a gente pense, ele é dependente do planeta Terra. O vírus, a célula é o ambiente dele. Exceto o tardígrado, né? Tardígrado fica no espaço e fica... Tardígrado é outro nível. Tardígrado é outro. Tardígrado já tá com foda-se. Nada mata essa porcaria, mano. Ele aguenta radiação, ele aguenta tudo, velho. Ele não pode ser matado, não pode ser cortado praticamente, mano. O bicho é um monstro. Algo se você se ousa... Caralho. Algo se você ousa tentar responder essa pergunta. O que é? Não, é como eu falei da última vez que teve um amigo que me perguntou pra isso. Eu falei pra ele, tu quer a questão biológica, tu quer a questão filosófica, tu quer a questão sociológica ou tu quer a questão fisiológica? Eu posso, só que tem 4 definições diferentes. Fora os outros campos de... O que é a vida? Eu vou te dizer, o que é a vida? A vida é uma jornada. Enquanto você se preocupa com o final, é uma jornada. A vida é uma jornada. Isso é o conceito filosófico. Onde eu vou te falar que tem que aproveitar a jornada e se preocupar com o final dela. Tá. Tipo isso. A linha de chegada não é tão importante quanto a corrida em si. Isso é um conceito de vida, mas é uma vida para nós. Nossa, uma vibe meio Maquiavel. Como é que eu posso dizer? Uma motivação. Se tu quiser agora um conceito mais biológico sobre o que é a vida, eu diria que a vida é um grande acidente.
Por que a vida é um grande acidente? Porque graças à teoria do grande filtro, a gente percebe quão beirando o impossível é existir vida em outros lugares. A gente é tão Amigo, teu acidental, a áudio gente cagou é tão... no pau, tá ligado? Teu áudio tá horrível. Cagou no pau o áudio, Melhorou? tá ligado? Tá horrível. Melhorou? Não. Sim. Ué, melhorou sim ou não? Sim. Tá, voltando. O que eu tava falando? Sobre a teoria do grande filtro. Simplesmente, a nossa existência, tudo que tem no planeta Terra, é tão beirando o milagre, quando a gente para analisar os pontos que é necessário para se ter vida em um planeta, que, velho, tu vai ficar maluca. A gente precisa de uma estrela quente o suficiente, mas não perto o suficiente de um certo planeta. A gente tem que ter a gravidade certa, a gente tem que ter os organismos certos para se desenvolver e depender um do outro. A gente tem que ter milhares e bilhares de fatores, e é por isso que todo mundo diz que não há vida, pelo menos tão perto de nós. E se teve, já foi dizimada. E talvez ainda nem tenha sido criada, por causa justamente desse detalhe. Ou seja, tu me perguntar o que é a vida é um conceito extremamente vago. Não tem como eu te dar uma resposta tipo que seja essa é a verdade absoluta. Até porque absolutamente não existe nada em nenhum campo já estudado que tenha uma coisa que possa ser chamada de verdade absoluta. Acho que vida não é um conceito vago. Na verdade, vida é um conceito complexo. Por isso que é o primeiro... Não dizendo que a vida é vaga. Não, conceitualmente... Conceitualmente é um pouco difícil. Enfim, é que nem perguntar o que é o amor, essas coisas são coisas muito difíceis de se responder. Eu, como química, eu te respondo, né? Mas, enfim, vamos lá. O ponto que eu quero chegar aqui é o seguinte. Vou contar uma pequena história de como... adoro essa história, muito maravilhosa. A gente tem uma quantidade X de elétrons e prótons e nêutrons disponíveis que compõem elementos químicos na nossa natureza, né? Desde do que tem lá em Netuno, desde o que tem aqui na Terra, até o que tem lá no Sol. Tudo é um conglomerado de átomos, e esses átomos têm essas coisas. E, bom... Isso só é possível por causa da forma como que a nossa galáxia inteira, não só os planetas, mas a galáxia como um todo foi formada. Antes da nossa galáxia, existia outra galáxia que o Sol, né, entrou em seu processo esqueci o nome, gente, me perdoa, mas, enfim, em termos leigos, ele explodiu. E aí essa explosão solar, ela foi tão intensa, assim, sabe, que acabou gerando tanta energia, e a energia que é produzida no Sol é energia de fusão, né? Então era muita energia para produzir uma pequena quantidade de elementos que tinha disponível naquela antiga galáxia e que tem na nossa novamente. E quando a gente tem essa nova galáxia sendo reconstruída, vamos dizer assim, a gente tem ela também com uma disponibilidade de energia da fusão do Sol, né? E também de elétrons e prótons novos e nêutrons novos também. Então a gente vai ter uma disponibilidade de elementos maiores do que a gente tinha antes. E aí a gente entra com o carbono, porque antes, muito provavelmente, nessa antiga galáxia, a gente não encontrava metais. A gente encontrava muitos gases nobres, a gente encontrava muitos metais alcalinos, mas a galera dos ametais era muito difícil de ser encontrada, assim, né, pelas teorias que a gente tem da física e da astrofísica. Bom, quando a gente entra na galera dos ametais, a gente entra em vários grupos de elementos químicos. A gente vai encontrar lá o flúor, a gente vai encontrar o carbono. E o carbono, ele tem uma maleabilidade muito grande, que são as suas ligações químicas. Desde o carbono disponível na atmosfera até o carbono que faz as moléculas do DNA existirem. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Então, a nossa vida, a gente só conhece ela dessa forma por causa
dessa maleabilidade de ligações químicas que o carbono consegue fazer. Então, toda essa evolução que a gente discutiu e toda essa fotossíntese e tudo mais, ela só foi possível por causa do carbono. Mas aí, vamos dizer assim, que eu tenho 3 bolas diferentes. Eu tenho uma bola de bilhar, uma bola de golfe e uma bola de vôlei, por exemplo. Elas 3 são diferentes entre si, mas dá para me dizer que elas são bolas. Elas têm propriedades diferentes, mas elas se enquadram no mesmo grupo de bolas. E assim também é a família que se encontra o carbono. Abaixo, se você for olhar numa tabela periódica, abaixo do carbono, a gente tem o silício. E aí entra a minha maluquice aqui, né? Que seria, e se, assim, em outra galáxia que sofreu mais de uma explosão e outra explosão e outra explosão, e aí foi se construindo galáxia em cima de galáxia nesse local, a gente conseguisse ter a mesma maleabilidade de ligações químicas que a gente tem no carbono, por causa da disponibilidade energética, que a gente tem com o silício. Seria possível, assim, Carl Sagan já deu sua opinião, né? Carl Sagan é o meu Deus, assim, praticamente. Mas seria possível a gente conseguir encontrar, não vida baseada em carbono, como a gente encontra na Terra, né? Mas seria possível a gente encontrar ela lá fora, baseada em silício, ou em algum desses... A gente tem 116 elementos químicos, não é possível que algum deles não dê, entendeu? E graças a essa maleabilidade, porque, assim, tem que ter 4 ligações, assim, para que existam algumas coisas, né? Pois é, até citando o Carl Sagan mesmo, né? Se a gente está... igual que você até falou, beira um milagre a coisa toda da gente estar aqui em um grande de um acidente, né? Só que o universo é infinito, existem infinitas estrelas, infinitas possibilidades, e se você leva isso ao infinito, a gente seria um puta desperdício de espaço se não tivesse vida em outro lugar, né? O ponto é que já da época do Carl Sagan e antes é que se discutia que pode ser que exista, mas não nesse momento, né, de alguma forma que a gente consiga alcançar algum dia, né? Mas enfim, a astrobiologia, ela na verdade assim, ela é uma astroquímica, né? Porque não existe biologia, quem estuda astrobiologia estuda química. Exatamente. E é bem nesse ponto aí que você está falando. O que a gente tem lá fora? A gente tem informação de como os elementos químicos se formam, a gente tem informação de nebulosas com aminoácidos, né? E assim, não chega muito mais do que isso. Que a gente já conseguiu ver. Isso a gente já conseguiu ver. Aí entra um ponto. Isso entra um ponto do anime, que é eu te amo, professor, que são os aminoácidos nas nebulosas, né? Porque o que eu imagino daqueles alienígenas lá, das partículas rios, ai, meu Deus do céu, que desperdício de uso delas. Mas enfim, seria justamente esse conglomerado de aminoácidos terem se formado nessas nebulosas e formado esses monstros que são do anime, entendeu? Assim, na minha cabeça funcionaria assim para a formação daquele ser naquele anime, assim, né? Funcionaria, por que não? Porque olha só, a vida como a gente conhece, ela aconteceu dentro das condições do planeta Terra. Se como eu falei lá no começo, né? Olha, não tinha oxigênio. Aí surgiram células que faziam fotossíntese e liberavam oxigênio. Gente, só pessoas inteligentes entenderiam isso. E eu entendi. O planeta ficou cheio dessas células, começou a encher de oxigênio, mudou tudo. Né? Esse negócio de mudança climática não é de agora, né? Mudança climática, o planeta sofre sempre, mas agora é o ser humano que está causando. Mas há milhares, milhões de anos atrás foram algas que causaram, né? Só que as algas não sabiam disso, essa é a única diferença, a gente sabe. Realmente.
Então você mudou completamente como que a direção que a evolução seguiu, né? Porque você mudou o ambiente, você mudou o direcionamento ali, para onde que a evolução foi. Se você tem lá numa nebulosa, você tem os aminoácidos e você começa a ter as condições para que as reações químicas possam acontecer em um ambiente controlado, que é a célula, né? Você passa a ter uma possibilidade de replicação, enfim. Não dá para falar eu queria tanto conseguir chegar nelas. Eu queria chegar nelas, assim, sabe? Botar elas tudo dentro de um pote. Os experimentos do Stanley Miller, né? Da biogênese. Mas o fato é que, assim, não dá pra gente falar não, é impossível. Eu sou bastante cético, eu acho que é muito difícil, mas impossível não dá pra dizer que é. O silício, como você comentou, tem muito cientista trabalhando nessas possibilidades. O silício faz 4 ligações, ele tem a estrutura, a maleabilidade do carbono muito próxima, né? Então tem muita gente discutindo e trabalhando na ideia da vida baseada em silício. E que, assim, em condições em que você tivesse um ambiente mais rico em silício e as condições adequadas, poderia ter acontecido. Então, assim, ou acontecendo no futuro. Ou esteja acontecendo, ou já aconteceu e não existe mais. Não sabemos. Né? É verdade. São aí, bilhões de anos. Vênus é o nosso irmão gêmeo, e olha o que aconteceu com ele. Tadinho. Ficou fora daquele limite ali que o Alves falou de temperatura. Do funil, né? É incrível, realmente, todo o sistema de galáxia, né? Ele tem zonas, e a nossa zona é a zona da vida, a zona fértil, e a gente está na beira, assim. Se Vênus estivesse mais pertinho, tadinho, se Vênus estivesse pelo menos no meio. É a beirinha, você tem ali uma ou outra lua de Júpiter, que talvez aí tenha alguma coisa que possa ser propício ao que estão estudando, né? Mas é aquele negócio, a astrobiologia é química. Quem vai estudar astrobiologia tem que saber química, porque é isso aí que está... eu queria tanto seguir para esse ramo. A química dos sólidos aplicada à astronomia. Esse é o meu negócio, assim, sabe? Só que até agora eu não consegui nem o IC. Eu preciso pelo menos de um ICzinho, gente. É uma área fantástica, né? Só que esse é o lance, é química, né? O cara tem que ser muito foda. Eu espero um dia ser foda o suficiente. Pois é uma coisa bem louca mesmo. Enfim, acho que chegamos ao fim de mais um episódio. Alex ou o professor querem falar alguma coisa? Deixa algum recado? Só vou agradecer o convite mais uma vez. Foi bacana conhecer vocês e bater um papo aí descontraído sobre temas variados. A gente não segue o roteiro. A gente tem um roteiro, a gente não segue. Mas o Rock Consciência sempre foi mais ou menos assim também. Os melhores episódios são assim. Eu tenho... Se eu lembrar de uma eu vou acabar falando sobre, mas foi muito legal, foi muito divertido, esclarecemos dúvidas, foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Valeu, um abraço para vocês. Eu gostaria de deixar aqui, é de surpresa, adoro a espontaneidade das pessoas, então o que está na sua mente agora, o que o senhor recomendaria para as pessoas agora, de livro, série, filme, viagem, o que espaço assim, seu, recomende o que você quiser. Bom, já que a gente falou ali de Knights of Sidonia, eu recomendo a música do Muse, né, Knights of Sidonia, que é uma música fantástica, que não tem nada a ver com o anime, mas... O anime realmente... Enfim, mas a música é muito boa. Gente, eu sempre... Se for para recomendar a música, recomendo que escutem Stratovarius, é uma ótima banda, muito boa. Olha, Carl Sagan, né, sempre. Carl Sagan sempre. O Mundo Assombrado pelos Demônios foi um livro que me abriu muito a cabeça, assim me fez ver coisas assim que eu
tinha emoção. Não, mas era isso. Para fechar, né, como você citou, acho que vocês já devem ter falado sobre, mas a minha recomendação sempre começar, principalmente para quem vai começar a ver ciência fora da sala de aula, né? Porque é aí que a gente vai aprender mesmo, né? Quando você sai lá, você está na escola, você está no colégio, você tem aquele monte de coisa para você decorar, e aquilo é chato pra caramba. Então sai dali, vai para alguma coisa de divulgação científica, como por exemplo O Mundo Assombrado pelos Demônios do Carl Sagan, que dali você tem um mundo para abrir, Exatamente. Agora pode falar, Alex. Tá. São 2 spoilers, um específico para o nosso professor convidado hoje e o outro para o público em geral. Primeiro, o público em geral. Eu adoraria que o professor estivesse nos acompanhando quando sair o episódio, ou se ele quiser gravar conosco, o convite está feito, sobre Hataraku Saibo, né? Claro, como um biólogo, eu acho que a participação dele seria perfeita. Você conhece Hataraku Saibo? Não sei qual que é o nome em inglês ou Cells at Work. Cells at Work. Sim, conheço. Ele o mangá, inclusive, do anime, ele é usado nas faculdades de medicina do Japão. Ai, eu tô muito empolgada com esse episódio. Eu já vi alguma coisinha, já vi alguns pedaços de episódios. Durante a nossa conversa, eu tava lembrando disso, só que eu pensei, não, eu acho que esse anime e esse tema em si, eles merecem um podcast especial pra eles, um dia pra eles. Eu acho que não vamos botar só uma pontinha aqui, não. Eu acho que ele não merece isso, é um Consciência inteiro, porque o Rock Consciência é cheio de biólogos, né? O povo vai gostar, eu acho que fica bacana. Seria fantástico, porque, mexe com o funcionamento do corpo, células e todos os outros organismos. Eu acho que seria simplesmente um dia fascinante de gravação. Feito, tem 2 temporadas, tem um lugar, tem muita informação, muito interessante. Inclusive, para quem quer ser biólogo, para quem está estudando, por sinal, também eu acho super incrível. Seria super bom as pessoas acompanharem esse dia. E eu adoraria a presença do professor Rubens também, né? Rock Consciência seria incrível. Outro que eu queria falar também, que eu gostaria que ele acompanhasse a gente num dos nossos próximos episódios, que já que a gente estava falando sobre astrobiologia, por que não falar logo do nosso clássico do horror cósmico, não é mesmo? Que eu espero que a pessoa acompanhe quando sair. Esse episódio vai ser assim, ser assustadora na visão de algumas pessoas. Que é o clássico quando começa a descobrir certos fatos, certas curiosidades sobre o mundo da ciência. E muitas pessoas, com muita verdade, inclusive eu mesmo, acabo desenvolvendo até fobias. Eu tenho fobia de tudo que envolve a biologia marítima. Eu tava forte. Logo sem medo de baleias. Eu tenho uma talassofobia forte por causa que eu resolvi estudar biologia marinha. Eu resolvi estudar biologia marinha e eu desenvolvi uma talassofobia extremamente forte. Vai dar reação. Tipo, não só isso, como a gente vai virar meme, professor. Ai, meu Deus. Tá bom. É o clássico, fui estudar e sair traumatizado. Tá bom, que chega de spoiler. Você quer dizer alguma coisa? Eu já disse, professor? Já não, tô tranquilo, mais uma vez, brigadão. E a gente combina outras coisas aí pra frente. Ai, gente. Muito obrigada por nos ouvirem por mais de 2 horas aqui. Eu vou ter que fazer muitos cortes, botar muitos memes, porque foi muito bom. Muito obrigada, professor. Que o senhor... Se eu quiser aqui, as portas do Nerd Duck estão sempre abertas para o Rock Consciência e para o professor Rubens Alves. Rubens Passa, oh meu Deus, Rubens Alves é o escritor. É outro. Recomendo Rubens Alves. Tendo uma honra. Não só a gente está tendo uma honra de ter a presença dele, como, por exemplo, ele está levando um maravilhoso presente para casa dele, que vai ser a primeira pessoa a participar conosco no nosso podcast. Sempre foi só eu e a Rafa, e ele é o nosso primeiro convidado a participar de uma gravação. É uma honra. Fantástico. Ai, gente, muito obrigada. Tenham um bom dia e sejam cientistas. Como dizia o Jim Carrey no show de Truman, caso não nos vemos no horário certo. Fiquem agora com o ALX cantando de um trocado pro seu bruxo.
Quando humilde Barto se viu numa missão com Geralt de Rivia, fiz esta canção. Teu áudio tá bem melhor. Um diabo astuto, seus soldados elfos com cascos pisaram tudo. Vieram me pegar, puderam me enganar, até meu alaúde quiseram quebrar. Os chifres do diabo fizeram grande estrago, gritou o grande bruxo, pra que reclamar? Deu trocado pro seu bruxo, vale abundante, ó vale abundante, oh. Deu trocado pro seu bruxo, abundante. Nos confins do mundo, pegou o diabo imundo e deu-lhe uma surra pra não esquecer. Os elfos trespassou, ele os expulsou e foi na montanha de onde eles vêm. Ele os dizimou, até o fim lutou, ele é quem nos garante, a guerra cessou. Esta é a canção de um grande campeão, arrumem cerveja pra ele então. Deu trocado pro seu bruxo, ó vale abundante, ó vale abundante, oh. Deu trocado pro seu bruxo, ele é quem nos garante. Eu vou botar isso no final.